Olá, irmãos, eu quero saudar a todos vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nos nossos devocionais temos desenvolvido o tema o Ministério do Discipulado e hoje gostaríamos de aprofundar este tema tratando sobre a importância da igreja local na vida do discípulo de Cristo. Eu gostaria de iniciar mencionando que Deus estabeleceu 3 grandes instituições aqui na Terra: a família, o governo civil e a igreja. E nós entendemos que a igreja foi comissionada por Deus para cumprir o seu propósito de salvar as almas perdidas. Portanto, o plano de Deus para cada crente, para cada um de nós, sempre será melhor efetuado quando de fato nós estivermos integrados a uma igreja local. Neste devocional, queremos enfatizar o papel central da igreja na vida do discípulo de Cristo. E eu quero começar definindo o que é igreja. E nessa definição, eu inicio mencionando algo muito importante. Igreja não é prédio. Nós adoramos a Deus em espírito e em verdade, conforme nos diz o Senhor Jesus em João 4:24. E o apóstolo Paulo aos Coríntios, em 1 Coríntios 6:19, diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Ressalto ainda que igreja não é um grupo denominacional de congregações. Igreja são pessoas salvas pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Em 1 Coríntios 12, versículo 27, Paulo, escrevendo aos crentes em Corinto, diz claramente: vós sois o corpo de Cristo. Neste texto, ele compara o corpo da igreja com o corpo humano. Observe aqui no capítulo 12, versículos 14 a 27. Dos versos 14 ao verso 20, ele menciona que cada membro tem uma função diferente. No verso 21, ele diz que nenhum membro pode funcionar sozinho. Nos versos 22 a 24, ele diz que a contribuição de cada membro é muito importante. E nos versos 25 a 27, nós entendemos aqui que um corpo que funciona direito opera como uma unidade. Agora, vamos atentar para a função da igreja local. Por que a igreja é tão importante nas nossas vidas? A primeira igreja local mencionada na Bíblia foi organizada em Jerusalém. Então nós temos que ir para o livro de Atos, mais precisamente o capítulo 2, e eu quero destacar os versos 41 a 47. Ali, os crentes organizaram a sua igreja para os seguintes fins. E eu começo com o verso 42, que diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir dos pães, e nas orações. Aqui a ênfase está no ensino da palavra, na comunhão com os outros crentes, na oração e na observação de uma das ordenanças que foi deixada pelo Senhor, que é a ceia do Senhor. Continuando, o texto nos diz: e em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos segundo cada um havia de mister. O que nós observamos nesses 2 textos é que a igreja tinha como finalidade assistir, cuidar uns dos outros,
zelar uns pelos outros, ministrar uns aos outros. E nos versículos 46 e 47 lemos: e perseverando unânimes todos os dias no templo e repartindo o pão de casa em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e tendo graça para com todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Estes versos nos mostram que a finalidade da igreja era alcançar a comunidade e glorificar a Deus, louvar ao Senhor. Então, repetindo aqui, neste texto, nós percebemos que a razão da existência da igreja era o ensino da palavra, a comunhão com outros crentes, a oração, a observação das ordenanças, para ser testemunho também da graça e do poder de Deus, conforme vemos aqui no verso 34, para alcançar a comunidade, para glorificar a Deus, para louvá-lo. A prioridade da igreja, portanto, é glorificar a Deus. Ele é glorificado quando a igreja é edificada, isto é, quando ela é estabelecida, ela é instruída, ela é fortalecida. Em Efésios capítulo 4, versículos 11 a 16, lemos: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo, para a sua edificação em amor. Esta é a razão por que nós precisamos de estar integrados a uma igreja local. Deus será glorificado através das nossas vidas. E quando a igreja é edificada, Ele está sendo glorificado. Agora vamos ver como o discípulo participa da igreja local. Durante a minha vida cristã, eu devo passar por 3 estágios. O primeiro é o estágio da observação e aprendizagem. Eu observo e aprendo a ser a pessoa que Deus quer que eu seja. Em Mateus 11, versículos 28 a 30, nós lemos Jesus declarando: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, nesse primeiro estágio, ao começar a participar da igreja, eu vou estar observando e aprendendo, porque a igreja é o corpo de Cristo. E estando na igreja local, em comunhão com meus irmãos, eu estarei sendo cuidado por Ele. O segundo estágio é participar. Com o tempo, eu vou crescer naturalmente até o ponto que eu possa começar a servir e assumir algumas funções básicas dos ministérios que já existem na minha igreja local. E aí, o terceiro estágio é o estágio da liderança. E é muito importante nós entendermos que no contexto da igreja, liderar não é mandar. Liderar é servir. Então, enquanto o meu crescimento continua, eu deveria alcançar o ponto
onde eu possa ministrar a outras pessoas. Isto é liderar no contexto bíblico. Da mesma maneira como cuidaram de mim, eu vou cuidar das outras pessoas. Da mesma maneira como me edificaram, eu vou edificar outras pessoas. Isso me faz lembrar do que diz Paulo a Timóteo na sua segunda carta, no capítulo 2, versículo 2, quando ele diz: "E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem a outros." Estas 3 fases podem ser comparadas com os estágios do nosso crescimento físico, isto é, a infância, a juventude e a vida adulta, que é a maturidade. Então, seja paciente. Este processo leva tempo. Seja fiel. Continue fiel à sua igreja local. E para encerrar, eu quero fazer algumas considerações. A primeira é que, para você encontrar uma igreja para congregar e servir ao Senhor, você deve orar sobre isso. É o Espírito Santo de Deus que vai nos conduzir, vai nos dirigir a encontrar uma igreja local onde nós podemos servir ao Senhor. Peça a Deus que Ele mostre em qual igreja você deve congregar. Uma outra coisa muito importante neste processo de escolha da igreja onde nós devemos congregar é observar as qualidades da igreja e compará-las com os requisitos bíblicos para uma igreja adequada, uma igreja neotestamentária. Por exemplo, observe se há evidências de almas sendo salvas. Uma igreja bíblica, uma igreja neotestamentária, é uma igreja que atrai pessoas para Cristo. Então observe, as pessoas desta igreja creem e ensinam a Bíblia e creem que ela é a palavra de Deus na sua totalidade? Creem que a Bíblia é a única regra de fé e prática para as suas vidas? Os membros também são encorajados a ler e a estudar as Escrituras da mesma maneira como a liderança. Em Atos capítulo 17, versículos 10 a 12, nós lemos algo muito interessante. "E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia, e eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. De sorte que creram muitos deles, e também mulheres gregas da classe nobre, e não poucos homens." Nós observamos aqui neste texto que os irmãos desta igreja eram pessoas interessadas em estudar a palavra de Deus. Também uma outra qualidade que nós devemos procurar numa igreja para congregar é se estes irmãos ministram para as necessidades do povo. É muito importante nós entendermos que a igreja existe para servir as pessoas. Então observe, eles estão ministrando, eles estão cuidando das necessidades do povo. Qual é o interesse da liderança em ensinar? E uma outra qualidade que eu considero muito importante é se esta igreja local é uma igreja que envia e sustenta missionários. Em Atos, capítulo 13, versículos 1 a 3, nós lemos: "E na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirleu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado."
Então, jejuando, orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Uma igreja local, vibrante, dinâmica, é uma igreja em que a obra missionária é, de fato, colocada como uma prioridade na sua vida. Irmãos, eu desafio vocês a fazerem uma reflexão sobre o seu envolvimento com a sua igreja local, a sua participação, entendendo que um discípulo fiel de Cristo é um discípulo que está servindo em uma igreja local. Eu desejo a todos vocês um excelente dia na presença do Senhor.